For the throne of God above, I have a strong and perfect plea, a great high priest whose name is love, whoever lives and pleads for me. My name is graven on his hands, my name is written. Livro do profeta Daniel, capítulo 1, do versículo 1 ao 8, diz assim: No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real dos príncipes, jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria e doutos em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei, e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, Daniel pôs o de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abdinego. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Amém? O tema da mensagem desta noite é: que música o mundo está ouvindo através de nós? Eu coloquei uma frase de um pastor que trabalha com jovens. Ele diz o seguinte, Eliabe Lima: a igreja é a orquestra real, que seguirá os comandos do seu maestro e tocará no palco da criação, para que o mundo, que é o espectador, possa se encantar com a melodia formada pela diversidade daqueles que perseveram na execução da música criada por seu brilhante compositor. Nós, o povo de Deus, a igreja, nós somos a orquestra de Deus. E nós tocamos a música que Ele compôs, para que o mundo possa ouvir esta música. Jesus disse estas mesmas coisas com outras palavras. Ele disse que nós somos o sal da terra, a luz do mundo. O apóstolo Paulo também disse estas mesmas coisas, usando outra analogia. Ele disse que nós somos o bom perfume de Cristo. E eu gostei dessa analogia. Nós somos também a música que o mundo vai ouvir. E aí eu pergunto para você nesta noite: que tipo de música o mundo está ouvindo através da sua vida? Que tipo de música? Será que é uma melodia agradável? Ou é algo que não dá para entender o que se toca na sua vida? É algo complicado. O que as pessoas no teu trabalho, na escola, na tua família, as pessoas que estão à sua volta, que tipo de música eles ouvem através da sua vida? 2 músicas estão sendo tocadas agora, neste momento. A música das trevas e a música do reino de Deus. 2 músicas. E um dos maiores desafios da nossa geração é ser santo, é tocar uma música que glorifique a Deus em meio a uma cultura secularizada e pós-cristã. O que é uma cultura pós-cristã? É uma cultura que surgiu após o cristianismo. É uma cultura caracterizada
por ver qualquer manifestação religiosa como prejudicial à plena realização humana. Uma cultura pós-cristã é uma cultura que abandonou os valores do cristianismo. Nós fomos criados dentro de uma cultura cristã, judaico-cristã. Os nossos valores foram construídos dentro de uma cultura influenciada pelo cristianismo e pelo judaísmo. Uma cultura judaico-cristã. Por exemplo, nós temos ideias em relação ao casamento, isso na sociedade brasileira, por causa dessa cultura cristã. Nós temos uma ideia firmada em relação ao aborto, por causa dessa cultura, que nos influenciou. Desde a nossa tenra idade, desde a nossa infância até hoje. Mas o que está acontecendo com o Brasil? Essa cultura está sendo esquecida, ela está sendo abolida, e é isso que nós chamamos de uma cultura pós-cristã. As pessoas já não valorizam mais o cristianismo e nem os valores do cristianismo. Então as pessoas estão esquecendo, já não sabem mais nada sobre Deus, sobre a criação, sobre o propósito da vida, sobre o valor da vida humana. E alguns países da Europa já são considerados países pós-cristãos, onde o aborto já é uma lei aceitável, uso de drogas, casamento entre pessoas do mesmo sexo, até mesmo a poligamia está voltando. Incrível, isso é uma coisa que está voltando aos nossos dias. Isso é uma cultura pós-cristã. E o teu filho, o teu neto, a tua neta está crescendo numa cultura assim, onde não se fala de Deus mais nas escolas, onde Deus foi tirado de lado, ele foi abolido. Quantos aqui não estudaram em escolas que se orava a oração do Pai Nosso, quando era pequeno? Quantos aqui não aprenderam sobre o criacionismo, que Deus criou o mundo? Isso está sendo proibido hoje. É proibido ensinar o criacionismo. É proibido orar nas escolas. É proibido você defender ou expressar a sua fé no ambiente público. Isso é impressionante o que está acontecendo. É algo muito sutil, mas esta é a nossa sociedade. E é nesta sociedade que eu e você e os nossos filhos estão inseridos. Uma cultura pós-cristã vê o cristianismo como algo infantil e, portanto, desnecessário para as pessoas adultas. O que a gente ouve de forma muito assim, velada e às vezes também de forma explícita, é que o cristianismo está ultrapassado. Atrapalha o desenvolvimento da nação. Valores cristãos, eles atrapalham a sociedade se desenvolver. Então alguns políticos no Brasil, eles olham para a Europa e dizem, está vendo, os países de primeiro mundo já abandonaram isso. Nós somos arcaicos, nós estamos ultrapassados, porque nós cremos em alguns valores cristãos que já não fazem parte mais dos países de primeiro mundo. Veja essa frase dita por dois jovens: rejeitamos o cristianismo não porque pensamos que seja falso, mas porque pensamos que é irrelevante. Por isso nós rejeitamos o cristianismo. Quais são as características da juventude de nossa geração? A MTV, ela fez uma pesquisa com 64 milhões de jovens, de 12 a 30 anos, das classes sociais A, B e C. É a maior pesquisa já feita no Brasil, entre os jovens dessa faixa etária. E talvez você não se enquadra nessa idade, mas provavelmente você foi também influenciado como estes jovens em algum ponto aqui. Qual foi o resultado? Vamos ver. Os jovens são imediatistas, hedonistas. O que é isso? Prazer a qualquer custo, não importa as consequências, eu quero é ter prazer. Sexo antes do casamento é um problema. Você pode pegar uma doença, você pode ter uma gravidez antes do tempo, indesejada. Mas o que os jovens fazem? Eu não quero saber.
Eu não me importo com as consequências, eu quero sentir prazer. Isso é o hedonismo. Eles não têm percepção do tempo, eles não conseguem esperar, eles são impacientes. Os amigos são os maiores formadores de opinião. Entendam isso, pais que estão aqui nesta noite, avós. Os maiores formadores de opinião dos seus filhos não é você nem a tua esposa, nem a igreja, são os amigos dele. É com quem ele passa a maior parte do tempo. Os amigos são os maiores formadores de opinião. Os jovens da nossa geração, eles se envolvem com muitas coisas, fazem muitas coisas, e com isso o tempo fica relativo. Eles não conseguem dar valor àquilo que deve ser valorizado. Por fazerem muitas coisas, então tudo é relativo. Eles perdem a noção do tempo diante de tantas possibilidades e tanto atrativos. A cada semana surge um novo assunto, pelo qual o jovem se interessa. E muitas vezes esse encantamento não dura mais que uma semana. Você percebe que eles se encantam com o assunto, daqui a pouco já surge um outro assunto novo, e aquele que ele estava encantado já se tornou obsoleto. Isso acontece não só com os assuntos que eles discutem, com a moda, mas também com a tecnologia. Lança um celular novo, eles ficam encantados. Daqui a pouco já lançou outro, aquele que ele comprou, que era novo, e que tem apenas 6 meses, já se tornou obsoleto. Agora, a pergunta que eu faço a vocês nesta noite é: como nós podemos estar inseridos numa cultura como esta, onde os jovens, não somente os jovens, mas onde todos são imediatistas, onde a nossa geração é extremamente influenciável pelas novelas, pelos amigos, pela mídia. Como estar inserido em uma cultura onde as pessoas são superficiais em tudo que fazem. Nos estudos, elas são superficiais na profissão, são superficiais na vida com Deus. Os jovens perderam a noção dos valores cristãos. Como estar inserido numa cultura onde as pessoas não valorizam mais o cristianismo e não se contaminar? Como isso é possível? Sem medo de errar, a história de Daniel e de seus amigos é a resposta de Deus para a nossa geração. Por quê? Porque Daniel, ele estava inserido numa cultura bem parecida com a nossa, ou até um pouco pior do que a nossa. Qual era o contexto em que Daniel e seus amigos eles viveram? A nação de Israel estava vivendo em desobediência a Deus. Deus usou 2 profetas para avisar esta nação de que ele iria trazer juízo a essa nação. Ele usou Jeremias por 40 anos e Abacuque. Por 40 anos Jeremias disse para a nação de Israel: olha, Deus vai castigar vocês, porque vocês estão em desobediência. E Deus usou Abacuque também. E aí o que aconteceu? A Babilônia investiu contra a nação de Israel 3 vezes. Na primeira invasão, eles levaram os nobres, os príncipes, os mais cultos, os mais ricos. Daniel e seus amigos estavam nesta primeira invasão. E eles levaram também os utensílios do templo. Tudo que havia dentro do templo, havia muito ouro dentro do templo, eles levaram para a Babilônia. O templo que foi construído por Salomão. Na segunda invasão, eles levaram mais escravos. Na terceira invasão, que foi a pior, eles acabaram com a capital de Israel, Jerusalém, e destruíram o templo. Pegaram o rei Zedequias, mataram seus 2 filhos na frente do rei, e depois furaram os olhos do rei. Daniel e seus amigos cresceram num contexto de apostasia, porque a nação de Israel estava distante de Deus. Eles até cultuavam a Deus, mas de forma mecânica, de forma artificial, sem cultuar a Deus. Eles não cultuavam a Deus com o coração. Eles estavam vivendo numa época de mundanismo, de infidelidade e de guerra. Esse era o contexto de Daniel e seus amigos. E como estar inserido num contexto como esse
E provavelmente eles eram adolescentes, eles tinham em média 17 anos. Como estar inserido num contexto como esse e não comprometer a fé, não se corromper? Número 1, devemos continuar fiéis a Deus apesar do sofrimento. Eles estavam sofrendo. Olha o que diz o versículo 2: e o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. Ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. O rei da Babilônia invadiu Jerusalém, mas o texto diz: o Senhor entregou. Foi Deus quem entregou Jerusalém nas mãos do rei da Babilônia. Não foi o diabo. Foi o próprio Deus que fez com que eles passassem por aquela situação de aflição e de sofrimento. O Senhor entregou a nação de Israel para a Babilônia. E Daniel e seus amigos viviam no meio de uma geração que estava colhendo o que os seus pais haviam semeado. Qual foi a reação de Daniel? Daniel estava sofrendo a disciplina junto com o seu povo, mas não abandonou a fé. Daniel sofreu tragédias terríveis, mas não deixou seu coração azedar. Ele não ficou amargurado. Olha, o que eu fiz para estar aqui? Quem pecou foram meus pais. Quem aprontou tudo isso foi a nação de Israel. O que eu tenho a ver com isso? Por que eu estou sofrendo no meio de tudo isso? Ele poderia ter ficado amargurado com Deus, o seu coração poderia ter azedado, mas ele não deixou que isso acontecesse. Daniel perdeu a sua nacionalidade, ele foi arrancado de sua pátria. Daniel perdeu sua família, amigos e vizinhos, ele foi agredido, teve seus direitos violados, perdeu sua liberdade, saiu de casa não como um estudante, mas como um escravo. Daniel perdeu sua religião, Daniel estava sem a sua Bíblia, Daniel estava sem o templo, sem os sacerdotes e sem os rituais do culto. Apesar de todo esse sofrimento, Daniel não se tornou um jovem amargurado, ao contrário do povo que estava em depressão. O povo ficou amargurado, tem até um salmo sobre isso, Salmo 137. Junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos, quando nos lembramos de Sião, quando nos lembramos de Jerusalém, sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, pois lá, aqueles que nos levaram cativos, nos pediram uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: canta-nos uma canção, uma das canções de Sião. Olha que interessante, o povo de Israel diz que estava na Babilônia, aí os babilônios chegaram para eles e falaram assim: por que vocês não cantam uma música lá da terra de vocês? Aí a resposta: como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Quer dizer, só era possível cantar se tudo estivesse bem. Não tem crente que é assim também? Só é possível cantar se as coisas estiverem indo bem na minha vida. Diferente de Paulo e Silas na prisão, que apanharam, e perto da meia-noite estavam amarrados junto a um tronco, com suas costas todas dilaceradas pelos chicotes que eles levaram. O que eles fizeram? Murmuraram? Não, aqui não dá para cantar. Não tem condições de cantar numa situação dessa. Aqui é só choro e lamento. Não, Paulo e Silas, eles cantaram. O povo de Deus, ele é fiel a Deus, ele é adorador, não só nos momentos bons, mas em todas as circunstâncias. O povo de Deus, ele adora a Deus em qualquer circunstância. Agora, como estar inserido numa cultura pós-cristã, sem comprometer a fé? Então, em primeiro lugar, nós devemos continuar fiéis a Deus, apesar do sofrimento. Em segundo lugar, nós devemos continuar fiéis a Deus, apesar das oportunidades. Porque no mundo
cheio de corrupção e de imoralidade, vai surgir muitas oportunidades para nós, irmãos. Daniel e seus amigos tiveram várias oportunidades e propostas sedutoras. Vejam quais foram elas. Em primeiro lugar, ele foi escolhido para estudar na Universidade da Babilônia. É como estudar na Harvard de hoje, uma das melhores universidades dos Estados Unidos. E tinha um vestibular. Esse vestibular era composto por 3 exames. Número 1. Primeiro exame se referia às qualidades sociais. Não era qualquer um que podia entrar nessa faculdade. Tinha que ser de linhagem real e dos nobres. Tinha que ser príncipe. Olha o versículo 3. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel da linhagem real e dos príncipes. Daniel e seus amigos passaram na primeira fase. Segunda fase, qualidades físicas e morais. Não adianta ser príncipe, tem que ser bonito. Não adianta ser príncipe, tem que ter qualidades morais. Jovens, versículo 4, em quem não houvesse defeito algum e de boa aparência. Passaram no exame. Daniel e seus amigos passaram nessa segunda fase do exame. Daí veio a terceira fase, qualidades intelectuais. Versículo 4, a parte B. Instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei. Tinha que ter etiqueta. Não podia entrar de qualquer jeito na presença do rei. Tinha que saber pegar no talher. Tinha que ser instruído em ciências. Tinha que saber conversar de tudo. Tinha que ser doutor. Tinha que ter entendimento, conhecimento. E Daniel e seus 3 amigos passaram nas 3 fases do exame. E ao passar no vestibular, o que aconteceria com esses jovens? Versículo 4, a parte C. E que lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Passando do vestibular, agora vocês vão aprender o quê? A cultura e a língua dos caldeus. Caldeus aqui é uma referência à Babilônia. Então a primeira oportunidade sedutora que Daniel e seus amigos tiveram foi estudar na faculdade da Babilônia. A segunda oportunidade é uma promessa de emprego e sucesso profissional. É o seguinte, quando terminar o tempo de estudo de vocês têm emprego garantido. Olha o que diz o versículo 5. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei, do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos. Era uma faculdade de 3 anos. Para que no fim destes pudessem estar diante do rei. Depois de 3 anos, eles teriam um emprego no primeiro escalão do governo mais poderoso do mundo. A Babilônia dominava o mundo nessa época. Imagine, você sai da Harvard e vai trabalhar com... Como que é o nome do presidente? Barack Obama. Eu ia falar Bill Clinton. Eu já não ia poder entrar nessa faculdade. Estou desatualizado. Vai trabalhar com o Barack Obama. Já pensou? Olha que tentação para os jovens. Vocês vão estudar na melhor faculdade e vão ter o melhor emprego do mundo. Diante dessas 2 oportunidades, estudo e sucesso profissional, Daniel ele enxergou 3 riscos. Existiam 3 perigos aí. Primeiro, a alimentação. Versículo 5, a parte A diz: e o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia. Eles iam ter que comer da alimentação do rei e do vinho que ele bebia. Além de estudo de graça, eles tinham alimentação de graça. Olha que coisa boa. Mas Daniel ele vai pedir depois para o eunuco para que eles possam comer apenas legumes, para que eles não comam desta comida do rei. Imagina, comer o mesmo que o rei comia, gente. Por que eles rejeitaram? Pode ter 2 motivos aqui. O primeiro, porque o que era servido a eles era contrário à lei dietética do povo de Israel. Pode ser que tinha um porquinho ali, a pururuca,
O povo de Israel não podia comer carne de porco. Pode ser que tinha uma rãzinha. O povo de Israel não podia comer rã, não podia comer carne de porco. O povo de Israel não podia comer carne com leite. Já pensou? A gente faz estrogonofe aqui, né? No Brasil, o povo de Israel não pode. O povo judeu até hoje, eles não comem carne com leite. Pode ser que alguma coisa que era servida ali, era proibida na lei dietética do povo de Israel. E por isso eles rejeitaram. Um segundo motivo é que, eu acredito que esse é um dos mais fortes, cada refeição no palácio da Babilônia se iniciava com um ato de adoração a um Deus. Comer aqueles alimentos era o mesmo que participar de um culto pagão. Toda a alimentação, antes de ser comida, era oferecida a algum Deus da Babilônia. E comer daquilo ali era o mesmo que participar de um culto pagão. Então pode ser esses dois motivos. O que era servido era contrário à lei, e o que era servido era oferecido a algum Deus da Babilônia. Então o primeiro perigo que ele viu foi a alimentação. O segundo foi a mudança de valores. Versículo 7. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abdinego. O que isso quer dizer? Entre os hebreus, na maioria dos casos, o nome de uma pessoa era resultado de uma experiência com Deus. Olha a história de Samuel. Por que Ana colocou o nome no seu filho de Samuel? Por causa da experiência que ela teve com Deus. Samuel, se eu não me engano, significa o Senhor me ouviu. O Senhor tem me dado. O Senhor me ouviu. Por isso ela colocou o nome de Samuel. Veja o significado dos nomes destes jovens. Daniel, Deus é o meu juiz. Olha que lindo. Aí sabe qual foi o nome que eles colocaram nele? Beltesazar. O que significa Beltesazar? Bel, proteja o rei. Bel era uma entidade, um deus da Babilônia. Ananias significa Jeová é misericordioso. Aí colocaram o nome de Ananias, mudaram o nome de Ananias para Sadraque. Sabe o que significa Sadraque? Iluminado pela deusa do sol, Marduk. Misael significa quem é como Deus. Olha que nome bonito para pôr no filho. Misael, quem é como Deus. Aí mudaram o nome de Misael para Mesaque, quem é como Vênus. Azarias significa Jeová ajuda. Aí colocaram o nome nele de Abdinego, servo de Nego, um deus pagão também da Babilônia. O nome dos jovens eles estavam vinculados a divindades pagãs, Bel, Marduk, Vênus e Nego. E esses jovens estavam sofrendo esse tipo de ameaça. Eles queriam mudar os valores destes jovens. Então eles estavam sofrendo dois tipos de ameaça. Primeiro, a Universidade da Babilônia queria mudar o que estava na mente dos jovens, suas convicções, suas crenças e seus valores. E é isso que a nossa sociedade está fazendo hoje, através das mídias, através das universidades. É isso que está acontecendo à nossa volta. A nossa geração, a nossa cultura, ela quer mudar as nossas convicções. Então, o que eles fazem? Eles vão insistindo. Toda novela põe ali um casal de homossexuais. Como que é? Tem um ditado, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Essa é a ideia. Vejam a entrevista, o Jô Soares num programa, ele começou lá atrás. Ele tinha um personagem que chamava o Capitão Gay. Isso era feito com uma forma de humor, para as pessoas rirem, sutil. Quantos anos isso? Eu era criança. Mais de 25 anos. Esse personagem surgiu. E foi batendo. E hoje já tem o beijo gay na televisão.
O aborto, a mesma coisa, eles vão bater. Talvez não afetem a nossa geração, mas dos nossos filhos, dos netos, até se tornar aceitável. É isso que a cultura faz. É isso que a nossa geração, é isso que está acontecendo com a nossa geração. Uma mudança nas nossas convicções, nas nossas crenças e nos nossos valores. A mudança dos nomes era para varrer o nome de Deus do coração deles. Então eles queriam mudar a mente e também o coração daqueles jovens. O terceiro perigo foi o da aculturação. O que significa aculturação? É a absorção de uma cultura pela outra, uma fusão. Versículo 4, a parte C diz: e que lhes ensinem a cultura e a língua dos caldeus. Ao ponto deles perderem a própria identidade cultural deles serem absorvidos pela cultura da Babilônia. E como que era a Babilônia? Era uma terra infectada pela idolatria, era a capital mundial da astrologia e da feitiçaria. Na Babilônia não havia conhecimento de Deus, o Deus de Israel, eles não conheciam esse Deus. Não havia a palavra de Deus, a lei de Deus não estava lá, não tinha pergaminhos, nem temor a Deus, era uma sociedade impregnada pelo pecado. Agora, o que Daniel fez? Ele não satanizou a cultura, dizendo, tudo é do diabo aqui na Babilônia. Não, ele percorreu os corredores da universidade e do palácio, sem se corromper. Esse é um dos maiores desafios da nossa geração. Como estar inserido numa cultura pós-cristã sem comprometer a fé? Primeiro, o que nós não devemos fazer? Nós não devemos nos alienar. A alienação não é a resposta, irmãos. Os monastérios, eles surgiram como uma proposta de santificação. Os monges, eles entendiam o seguinte: a cultura à nossa volta está contaminada pelo pecado, então nós temos que criar um monastério, para nós nos isolarmos da cultura, para nós não nos envolvermos com a cultura. Então vamos ficar quietinho no monastério, que daí nós não pecamos. Será que não havia pecado dentro dos monastérios? Alienação não é a solução. Veja o que Jesus disse, Mateus 5, 14 e 16. Versículo 14 ele diz: vós sois o sal da terra. Não é para ficar enclausurado. Não é para se fechar em relação à cultura. Nós somos o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Versículo 15 ele diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo, nós temos que estar inseridos no mundo. Nós não podemos ir para o campo da alienação, de nos afastarmos, de olharmos para a cultura e dizermos, tudo é do diabo. Nós não podemos satanizar a cultura. Veja esta oração de Jesus. João 17, 15 e o 17. Não peço que os tire do mundo. Jesus orou por nós, para que nós não fôssemos tirados do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. A alienação não é a resposta para não nos contaminarmos. Não é assim que nós não vamos nos contaminar com os valores do mundo. A resposta é santificação. É uma vida de santidade. Semana passada eu disse o seguinte, que Deus quer salvar muitas pessoas. É a vontade de Deus que o evangelho dele seja pregado em toda a terra, em todo o mundo. E às vezes nós somos egoístas, nós projetamos, nós criamos projetos para os nossos filhos, para que eles sejam bem-sucedidos. Nós nunca, ou na maioria das vezes, nós
não criamos projetos para os nossos filhos de serem missionários. Mas nós queremos que os nossos filhos sejam engenheiros, advogados, doutores, médicos. E não há nada de errado nisso. O problema é quando nós idealizamos isso para os nossos filhos no sentido profissional, no sentido monetário. Nós queremos uma boa profissão para os nossos filhos, para que eles ganhem muito dinheiro e trabalhem pouco, e tenham status. Essa motivação é a motivação errada. Agora, nós podemos educar os nossos filhos para serem advogados, mas um advogado que vai ser um missionário entre os advogados. Vocês percebem a diferença? Porque neste meio precisa de sal e de luz. Eu vou educar o meu filho para ele ser um médico. Eu vou preparar, eu vou investir na vida dele, na carreira dele. Porque nos hospitais precisam de médicos que sejam sal e luz ali. Homens que sejam crentes. Eu vou dar suporte para o meu filho, para ele ser um professor universitário. Por quê? Porque nas universidades está cheio de ateus, de libertinos, de imorais. Mas eu vou preparar o meu filho para que ele seja um missionário nas universidades. Meu filho vai ter todo um respaldo para que, se ele quiser no futuro ser um político, ele vai ter condições para isso. Porque no meio político, no nosso meio político, precisa de políticos que sejam missionários, que sejam sal e luz naquele lugar. O que vocês acham que Daniel se tornou na Babilônia? Político. Daniel se tornou um político. Ele serviu a 3 reis. Ele era um estadista. E a Bíblia não fala nada sobre os seus pais, como estes jovens foram criados, mas com certeza eles foram criados na palavra de Deus, no temor de Deus. E eles estavam preparados para estar envolvidos, imersos numa cultura imoral, pagã, corrupta, sem se corromper. Então a alienação não é a solução. Nós não temos que nos alienar da sociedade, mas nós temos que viver em santidade, em meio à sociedade. Um outro perigo que eu vejo é absorver tudo da cultura, sem um senso crítico. Não, tudo na cultura é bom. Ouve de tudo, assiste de tudo, come, bebe de tudo, sem um senso crítico. Absorve tudo da cultura, até um ponto que não é possível distinguir se é crente ou se é mundano. O palavreado você não consegue distinguir, porque absorve tudo da cultura. Esse é um outro extremo. Um extremo é alienar, não quero nada da cultura, porque este mundo está contaminado, então eu não vou assistir televisão, eu não vou ao cinema, eu não vou ouvir uma boa música. Isso é errado. Mas o extremo também é errado. Absorve tudo, não tem um senso para saber filtrar o que é bom e o que não é. E um terceiro perigo em relação à cultura, que eu acho que é um dos mais comuns no meio evangélico, é a dicotomia. Na igreja ele é uma coisa, um personagem, no trabalho ele é outro. Aqui na igreja ele é do céu, no trabalho ele é do inferno. Aqui na igreja ele é um anjo, no trabalho ele é um anjo caído. Isso é o mais comum no meio evangélico. Dentro da igreja ele até fala bonito, ele ora, ele canta, mas no trabalho ele canta as mulheres. Vocês percebem?
Isso também não é o envolvimento que Deus quer para nós. Deus não quer que nós nos alienemos da cultura, porque Ele disse que nós temos que ser sal e luz da terra e luz do mundo. Ele não quer que nós também absorvamos tudo do mundo, porque a Bíblia diz que quem ama o mundo é inimigo de Deus. Mas Ele também não quer essa dicotomia. Na igreja nós somos super crentes, santos, e no mundo nós somos profanos. Qual é a solução? O que Deus espera de nós? Santificação. Versículo 8. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Eu vou estar, mas não vou me contaminar. Daniel estava na Babilônia sem se contaminar, e é possível isso. Tem pessoas que chegam para a igreja: pastor, eu quero sair do meu emprego. Por quê? Porque lá só tem mundano. Mas então, bênção, é por isso que Deus te colocou lá. Não, eu queria trabalhar onde só tem crente. Eu não me envolvo com as pessoas da minha família. Está chegando Natal agora. Agora é a briga. Tem gente que chega para mim: pastor, será que eu posso ir na casa do meu tio? Meu tio é católico, pastor. Ele tem uma santa lá. E aí? Aí tem irmãos que se alienam. Não quero, nem converso mais com alguns parentes meus, porque eles não são crentes. Muito bonito isso. Certíssimo, né? Você aprendeu com quem? Com Jesus não foi. Jesus comia com os pecadores. Deus nos chamou para ser sal e luz. No final de ano tem muita festa de empresa. Tem gente, eu não vou na festa da empresa, porque lá só tem mundano, só tem pecador, gente que não quer saber de Deus, e aí não vai na festa da empresa. Irmãos, eu não gosto dessas festas. Assim, não gosto particularmente, assim. Mas eu fui em muitas festas com a minha esposa. E ia porque eu sabia que a gente tem que estar no meio desse povo para ser sal e luz ali. Deus nos chamou para ser sal da terra e luz do mundo. Mas Daniel, ele fez um propósito: não se contaminar. Isso que é o que nós chamamos de santificação. Olha o que eu coloquei para vocês ali. Santificação é um processo de crescimento. Santificação é essa luta que nós temos com o pecado. E todo dia nós vamos lutando, e alguns pecados vão sendo vencidos, e outros ainda estão por vencer. Mas é uma luta, é um processo. Nós estamos lutando para vencer. Santificação é um processo de crescimento, de forma que a pessoa pensa, emociona-se e se comporta de modo crescente, de uma maneira que é agradável a Deus, e se conforma à semelhança de Cristo. O que é a santificação? Santificação é cada dia eu procuro me parecer mais com Cristo, através do meu intelecto, das minhas emoções e da minha volição, das minhas ações. E este trio, intelecto, emoções e ações, é o que os hebreus chamavam de coração. Daniel propôs onde? No seu coração não se contaminar. Versículo 8. E Daniel propôs no seu coração. Coração para o hebreu é diferente do que é para nós, na nossa cultura. Coração era todo o ser do homem, o intelecto, as emoções e as ações. Então ele fez um propósito de não se contaminar nessas áreas, no seu pensamento, pensar nas coisas que são do alto, nas suas emoções e nas suas ações. A santificação só é possível para pessoas que foram regeneradas. Toda pessoa que nasceu de novo, que recebeu um novo coração, que foi alcançada por Cristo, vai viver uma vida de santificação. Como é que eu sei, pastor, se eu sou salvo? Santificação é a maior evidência de uma pessoa salva. É a maior evidência.
É uma vida de santidade. Santificação é uma obra que requer de nós desejo, a nossa vontade. Olha o que diz Filipenses 2:12. De sorte que, meus amados irmãos, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. Paulo está mandando uma carta para a igreja de Filipos, ele está dizendo, olha, vocês sempre me obedeceram quando eu estava aí, mas muito mais agora que eu não estou presente. O que ele diz? Assim também desenvolvam a salvação de vocês, com temor e tremor. Se esforcem para vencer estes pecados que têm circundado a vida de vocês. Se esforcem para se parecer mais com Cristo. Você quer saber se você é salvo? Se você vive uma vida de santidade, se você luta contra o pecado, se você se esforça para desenvolver a sua salvação. Mas o desenvolvimento de nossa salvação é, no final das contas, uma obra de Deus. Olha o que diz Filipenses 2:13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Sabe o que Paulo está dizendo? Se esforcem, lutem para serem mais parecidos com Cristo. E quando vocês fizerem isso, e vocês estiverem ali lutando, saibam de uma coisa, é Deus que colocou esse desejo no coração de vocês. Foi Deus. Você está orando mais, você está lendo mais a Bíblia, você está se santificando mais, foi Deus que colocou isso no seu coração. O que é santificação na prática? É continuar fiel à palavra de Deus, apesar do sofrimento. Você está sofrendo? Em épocas de sofrimento nós somos tentados a abandonar a Deus. Daniel estava sofrendo, ele perdeu sua nacionalidade, perdeu sua família, foi agredido, perdeu sua liberdade, perdeu sua religião, estava sem Bíblia, sem templo, sem os sacerdotes, sem os rituais do culto. Daniel perdeu o seu nome, trocaram o nome dele, contrário à vontade dele. Daniel perdeu muitas coisas, mas ele não perdeu a fé. Você está sofrendo, você está passando por um momento de luta, não perca a sua fé. Isso é santificação na prática. O que é santificação na prática? Primeiro, é continuar fiel apesar do sofrimento. Segundo, é continuar fiel a Deus independente das oportunidades. Vão surgir oportunidades no seu trabalho para que você faça coisas que desagradam a Deus. Vão surgir oportunidades para que você faça coisas que desonram a palavra de Deus. Daniel estudou na faculdade mais respeitada da época, mas não se mundanizou. Daniel trabalhou no primeiro escalão do governo mais poderoso do mundo, mas ele não se corrompeu. O que tudo isso tem a nos dizer? Número 1, Daniel propôs, ele fez um propósito de não se contaminar. E sabe o que Deus fez? Deus o capacitou. Em segundo lugar, a evidência de que realmente somos pessoas salvas é uma vida de santidade. Você é salvo. Você foi alcançado por Jesus. Sabe qual é a evidência? É não se contaminar. Terceiro lugar, viver neste mundo inserido em uma cultura pós-cristã, sem comprometer a fé, só é possível pela graça salvadora de Jesus Cristo. Irmãos, nós não vamos vencer essa luta na nossa força. Nós vamos ser tentados de todos os lados, a mentir, a nos corromper, a roubar, a fazer coisas ilícitas. Nós vamos ser tentados, mas nós só vamos vencer no poder do Espírito Santo. Não é uma força que vem de nós, é a graça de Deus em nossas vidas. 1 Coríntios 1:30 diz: mas vós sois dele. Você foi alcançado por Cristo. A Bíblia diz: mas vós sois dele. Em Cristo Jesus,
o qual da parte de Deus se tornou para nós. O que Cristo se tornou para nós? Sabedoria, justiça, santificação e redenção. Você é de Cristo. Se você é de Cristo, Cristo se tornou para você santificação. Qual foi a música que a Babilônia ouviu deste quarteto? Era um quarteto, Daniel e seus 3 amigos. Qual foi a música que eles ouviram? Daniel 1, do 18 ao 20. Passando o tempo determinado pelo rei, para que os jovens fossem trazidos a ele, o chefe dos oficiais os apresentou diante de Nabucodonosor, o homem mais poderoso da época. Então o rei conversou com eles e não encontrou ninguém como Daniel, Ananias, Misael e Azarias entre todos os outros. Por isso eles passaram a servir o rei, e o rei achou-os 10 vezes mais instruídos do que todos os magos e adivinhos que havia em todo o seu reino, em toda a matéria de sabedoria e discernimento sobre a qual lhes perguntou. Eles eram 10 vezes mais sábios. É isso que Deus faz, irmãos. Deus nos chama para ser sal e luz, para sermos fiéis a Ele, e Deus nos exalta. Deus faz com que nós sejamos luz, que a gente se destaque no lugar onde Ele nos coloca. Foi isso que Ele fez com Daniel. É impressionante isso aqui, irmãos, porque eles foram fiéis. Ele fez um propósito: não vou me contaminar. 1 João 2,6 diz: aquele que diz estar nele, em Cristo, também deve andar como ele andou. Você foi salvo por Jesus? Jesus te alcançou. Há uma guerra em nosso interior, uma luta. Se você é uma pessoa salva, há uma luta entre o seu espírito e a sua carne. Mas a Bíblia já disse quem vai vencer essa luta. A Bíblia diz que Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem de Jesus Cristo. Ele te predestinou para ser conforme à imagem de Cristo. Se você é uma pessoa salva, não é a carne que vai vencer, meu amigo. Se a carne vencer, alguma coisa está errada. Ela pode te dar uns tombos, ela pode te dar uns escorregões, mas a Bíblia diz que Deus é poderoso para nos impedir de cair. Isso está lá em Judas 24. Deus é poderoso para nos impedir de cair e nos apresentar diante dele sem mácula. Você é uma pessoa salva. Como você tem vivido? O que as pessoas têm ouvido através da sua vida? Se a tua vida fosse uma música, que música as pessoas estariam ouvindo através da sua vida? Que Deus nos livre, irmãos. Que Deus nos livre de sermos uma melodia barata, uma melodia sem conteúdo, uma melodia sem santidade. Que as pessoas possam ouvir de nós aquela música que diz que Jesus Cristo mudou o meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. Que os teus parentes ouçam isso de você. Que lá no trabalho onde você está, as pessoas possam ouvir esta música: Jesus Cristo mudou meu viver. Amém? Vamos orar. Before the throne of God above, I have a strong and perfect plea, a great high priest whose name is love, whoever lives and